O hostel melhorou bastante desde que a gente começou a usar Wordpackers. Muito entusiasmo, muita gente com muita vontade de aprender, de conhecer e de viver intensamente. Eles trazem uma espontaneidade assim, para as relações com os hóspedes, e a gente precisa muito disso. A gente começou a trabalhar mais com Wordpackers porque a gente sentia que sempre existiam coisas novas vindo dali. Então a gente tinha uma recepção que estava sempre se renovando, histórias sempre se renovando e uma animação, um empenho no trabalho sempre novo e sempre um gás novo e novas possibilidades. Hoje a gente tem uma equipe mesclada, 50% Wordpackers, 50% funcionários, pessoas fixas na casa. Tem funcionado muito bem, tem trazido muito dinamismo para casa, muita vida e muito frescor. Você não trata um Wordpacker como um funcionário normal, tem que fazer ele se sentir em casa. A gente tenta sempre sentar com o voluntário quando ele chega e tentar entender quais são as motivações dele durante o período que ele está aqui na casa. É uma junção de objetivos, assim. Eles querem viver a experiência, você quer que eles vivam a experiência, e aí funciona. Ele vem para viver aquele momento e viver intensamente. Isso também é uma coisa que faz com que a casa fique com muita intensidade de trabalho, com muita energia. E a ideia de ter coisas frescas também. Então, às vezes a pessoa já ficou num hostel lá no país dela e falou, nossa, lá tem almoço, funciona dessa forma, então ela traz essas novidades pra gente também. O hostel precisa muito se adaptar a esse ritmo. Então, saber que mensalmente está chegando gente nova, que a pessoa tem que estar em um mês treinada, o que não é ruim pro hostel, porque você ter um treinamento bem mais curto é muito melhor do que ter um treinamento de 3 semanas, você acaba fazendo treinamento em 1, 2 dias, a partir desse segundo, terceiro dia a pessoa já está apta a trabalhar em qualquer função que você tenha designado ali. Os que estão há mais tempo na casa ajudam os novos a se adaptarem e eles trabalham muito bem juntos também. Os voluntários, eles acabam chegando com muito entusiasmo, renovando algumas coisas e trazendo muitas referências de fora, muita novidade e um gás ali que às vezes você está 6 meses trabalhando, você já não tem tanta alegria em receber uma pessoa como você tinha no primeiro mês. Cada leva que a gente recebe de voluntário, a gente tem ideias novas para eles, mas muitas vezes a gente é meio surpreendido por atividades que eles mesmos sugerem. Então alguém chega e fala, eu sei dançar salsa, então minha atividade vai ser oficina de salsa toda terça-feira à noite. Os Wordpackers, eles acabam ouvindo muita gente que trabalha com isso, eles têm um know-how de como trabalhar com voluntários que precede a gente, então quase todos os problemas que a gente tem, os processos que a gente tem, o Wordpacker já tem isso muito bem resolvido, então você liga, resolve, conversa, isso pra gente foi fundamental, a gente não teria feito as coisas tão bem como se a gente tivesse feito sozinho. Então você sente, tô precisando de um barman, o que você acha que eu devo escrever no meu perfil para atrair um barman legal, preciso de um barman nessas características. Às vezes você não sabe nem se é tão chamativo, o Wordpackers ele pode te ajudar com isso. Ele sempre apareceu muito como uma solução para mim. Muitas poucas vezes eu tive demanda que o Wordpackers não supria. Na verdade, o Wordpackers às vezes fala assim, Vilma, você acha que isso ia ser legal? Eu falo, não precisa. Daí isso é implementado e daí eu falo, nossa, que legal que foi isso, que ótimo, melhorou minha vida. Mas eu nem sabia que eu precisava. Nossa, eu sempre falo, só não me deixa sem voluntário.